Porque Breaking Bad representa uma das séries mais assistidas e mais conceituadas de todos os tempos. Seria por causa do roteiro, seria por causa das atuações ou até por causa da história em si. Ou então seria por causa de uma camada mais profunda em que poucas pessoas perceberam. Vem comigo que a gente vai hoje da série Breaking Bad e a Cabala Hermética. A primeira vez que eu assisti Breaking Bad foi ali por cerca ali talvez de 2015, 2016, não lembro, não me recordo bem qual foi o ano. E recentemente eu assisti novamente. E dessa vez que eu assisti de novo, talvez ali pela quarta vez, porque é uma série que me instiga bastante, me chama muita atenção, eu comecei a observar coisas que eu não tinha observado antes. E essas coisas são tão peculiares assim que eu pesquisei, eu tentei encontrar alguma coisa na internet e eu não vi nada a respeito. Mas eu assistindo assim é como se eu estivesse vendo assim uma história sendo contada, que é sobre a Árvore da Morte. Para mim, Breaking Bad traduz exatamente como que funciona uma pessoa dentro da estrutura da Árvore da Morte. Todas as pessoas que assistem Breaking Bad, a primeira coisa que observa, assim, que presta atenção é as cores. E eu li, né, assim, algumas coisas que as pessoas falaram na internet, alguma crítica aqui, outra ali, alguma resenha, mas ninguém tá falando sobre a Árvore da Vida dentro desse roteiro, né? Mas eu não consigo ver de outra forma. Eu assisti novamente, vou começar a assistir de novo para conseguir trazer mais informações aqui para vocês e nada tira da minha cabeça que o Walter White, ele faz exatamente essa travessia aí da árvore, que seria no caso, né, que vamos supor, de uma forma, se fosse íntegra, seria a árvore da vida. Mas como ele não é íntegro ali, ele vai fazendo uma jornada ali anti-humanidade, vamos dizer assim, então ele vai caindo. E eu não consegui ver de outra forma que não fosse sendo relacionada com a árvore da morte. Talvez você está assistindo, você nunca nem ouviu falar de árvore da vida, nem muito menos árvore da morte. E esse vídeo eu não vou explicar o que significa cada uma, eu quero apenas só falar da série e o que ela representa dentro dessa estrutura. Se você tiver um interesse maior sobre o que é a árvore da vida, o que é a árvore da morte, eu te recomendo uma pessoa que foi aonde eu aprendi sobre, né, e ainda continuo aprendendo, que é o Marcelo Del Débio. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre esse assunto, eu te recomendo a pesquisar aí sobre o Marcelo Del Débio, conhecer o trabalho dele e aí sim você saber o que significa a árvore da vida e a árvore da morte. Se você já sabe o que é, então continua nesse vídeo e vem me acompanhar aqui para a gente poder tentar entender aí essas estruturas aí humanas dentro dessa perspectiva da árvore da morte. E fazendo um resumo aqui bem rápido sobre o que é a árvore da morte, né? Na árvore da vida existem as esferas que é para subida, né? Vamos dizer assim, para que o ser humano ele consiga atravessar uma jornada para conseguir se tornar uma pessoa melhor. No sentido da alma mesmo, né? Com mais humanidade, com mais cooperação, com mais amor, com mais... Tudo que você entende como humanidade saudável é o que a árvore da vida traz para que possamos atravessar e conseguir obter. E já a árvore da morte, ela é ao contrário disso tudo. Então, assim, é como se fosse a queda do homem. Como que é uma pessoa que está fazendo a jornada ao contrário? Ela não está subindo, ela não está tentando se tornar uma pessoa melhor. Ela está cada vez mais decaindo e sendo consumida, talvez ali, né, trazendo aqui para a psicologia agora, dentro do psiquismo, dentro de várias estruturas, várias questões internas que ela não consegue elaborar. Então,
ela acaba indo para essa parte aí que a gente chama de árvore da morte, que é como se fosse a árvore ao contrário. E diferente das esferas, né, aí temos aí as Quilipote. Eu falo assim, né, eu não sei se é esse o nome, me corrija aí, escrevam aí no comentário se eu tiver falado o nome errado, mas que traduzindo é cascas, como se fossem cascas, coisas que ficam ali no ser humano atrapalhando ali o desenvolvimento para cima, né, ele vai caindo. Então, resumidamente, isso é a árvore da morte. As cascas, elas representam aquilo que sobra quando falta o equilíbrio interno, quando falta essa consciência, essa olhada para dentro de si mesmo e entender que nós somos feitos de luz e sombra. Quando você não consegue entender isso e deixa se dominar aí pelo orgulho, pela vaidade, pelo ciúme, pelas coisas que a gente chama de negativo ou até mesmo adoecimento psíquico, enfim. Aí são essas cascas, é como se elas sobrasse dentro dessa falta de equilíbrio interno. E trazendo aqui para o meu trabalho, eu considero essas cascas como se fosse a estrutura do ser humano que ainda não teve um cuidado, um olhar, que não alcançou a consciência. Então ele vai sendo tomado ali pelas emoções, pelos sentimentos, muitas vezes desenfreados, né? E falta esse equilíbrio interno, essa olhada para dentro de si. Então ele vai sendo tomado pelas emoções. Só isso que resta para essa pessoa e ela vai ali, pelos desejos, pelas emoções, pelos sentimentos, tudo que vai vindo, ela vai aceitando e não transforma, não pensa a respeito, não tem a tomada de consciência. Então é formada essas cascas aí em volta dessa pessoa. De uma forma resumida, a árvore da vida, ela conduz o ser humano à integração do ser. Já a árvore da morte, ela conduz o ser humano à fragmentação de si. É como se você não tivesse consciência de si mesmo e você está fragmentado em pedaços, em cascas, tomado por essas cascas. Para você que assistiu a série, você provavelmente teve aí o Walter White, talvez até como seu personagem preferido. Ele começa a série muito bem elaborado, uma pessoa inteligente, cheia de problemas sociais, familiares, né, emocionais. Aí ele se sente humilhado, fracassado, porque não conseguiu dar continuidade na própria carreira. E a gente sabe que isso afeta muito nós, né, seres humanos, principalmente quando você se dedica muito a algo e não obtém aquele resultado que você planejava. Então, a caminhada do Walter White é mais ou menos por aí. Ele é um físico, né, um químico, aliás, é um químico, e ele não consegue ter êxito na sua carreira. Enfim, você que assistiu, talvez eu vou até trazer alguns spoilers aqui para quem não assistiu, mas eu acredito que quem está aqui assistiu a série, né, e se tornou fã, apaixonado, assim como eu. Então, assim, ele se vê ali dentro de uma situação de vida que ele não planejou, ele não queria aquela vida, não era aquilo que ele sonhava, né? Provavelmente desde a infância dele, né? Ele se dedicou para ser algo e não conseguiu. Então ele é tomado por esses sentimentos de humilhação ali, constantemente sendo humilhado, né? No começo ali da série, até pela esposa dele. Indiretamente, claro, né? Não era nada direto, mas ele se sentia humilhado, fracassado, ressentido. E depois ainda ele tem câncer, que é ali o ponto de partida para ele tomar as decisões recorrentes da série, né? E muita gente, quando assiste a série, deve colocar a culpa no câncer, né? E falar, mas foi o câncer que fez ele tomar as atitudes que ele tomou, ele pensou no câncer e daí quis poupar a família, deixar a família bem financeiramente, por isso que ele fez tudo o que fez. Mas aí eu te falo, trazendo aqui de volta aqui para Cabala Hermética, né? O câncer, ele foi apenas ali a pisada do freio, no sentido de, opa, peraí, aqui eu chego nesse ponto aqui, eu não quero mais saber de nada, agora que se dane tudo, né? Vamos dizer assim, ele estava ali ainda tentando ser uma pessoa boa, né? Um ser humano ali do bem, né? E quando o câncer toma conta dele ali, que ele se vê doente, debilitado e ainda com poucos dias de vida, ou poucos meses, né? Não me recordo, eu tenho que assistir a série novamente. E aí ele começa a ter essa jornada aí, né? De querer fazer, né?
algo que ele nunca nem pensou na vida dele, né? Provavelmente. E aí você vai colocar a culpa no câncer, e eu te digo que não. O câncer foi só ali aquela coisinha que já estava dentro dele ali, adormecida ali, que deu aquele pontapé ali mesmo para que toda aquela sombra, né, pudesse sair ali para fora. Então o câncer, ele não criou Heisenberg. Ele apenas tirou o freio. Ele deu ali, apertou e foi, apertou o start e foi. Começou ali aquela jornada. Então a gente vai agora para a primeira que ele faz, que é na rema. O que isso significa? É aquela parte que você olha para o mundo em volta e você se sente injustiçado. Foi o que aconteceu com o Walter White. Ele olhou para fora, ele viu ali Elliot, né, pegando ali talvez o cargo dele, a Gretchen, né? Se eu não me engano, os dois eram um casal. Como eu disse, eu tenho que assistir de novo aqui, tá, gente? Porque talvez eu vou falar algo que eu nem lembre direito, mas que vem aqui um pouco na minha recordação. Mas aí ele vê aqueles dois ali bem de vida, bem sucedido, e ele pensa, né? Era para eu estar ali. Então, aí vem a inveja, né? A inveja, a injustiça, aquela injustiça interna de você olhar assim e falar, cara, a vida foi muito injusta comigo. Eu trabalhei, eu me dediquei, eu estudei e eu não estou onde eles estão. Então eles tomaram o meu lugar. É como se fosse esse sentimento de revolta, né? Então, assim, ele se sentiu daquela maneira e em vez de ele, né, tentar buscar outras alternativas, né, enfim, né, ele preferiu ir para o outro caminho mais fácil. E aqui fica uma reflexão aqui pra gente, né? Eu mesmo vejo isso acontecer muito, tá? Muito, o tempo todo. Que é todo o caminho de corrupção começa com aquele sentimento interno de que o mundo me deve algo. Então eu sou injustiçada, eu tenho que tomar isso, esse algo que o mundo me deve. Então ali começou, né, a descida de Walter White. E aí vem a segunda etapa, que é Gamaliel, que é a iniciação de Walter. Ele olha para o câncer, em vez ele primeiro vem aquele sentimento de que ele iria morrer, mas daí com esse medo de morrer ele toma coragem. Então o câncer começa a trazer para ele esse desfazendo ali dos medos e tomando coragem, mas ao invés de ser para viver, né, é para obter aquilo que ele acha que o mundo tirou dele. Então, ali para ele é essa iniciação, começar ali essa descida da árvore da vida, né, no caso, e para a árvore da morte. E para explicar um pouquinho Gamaliel, né? Gamaliel é a fantasia. Então, nesse momento de Walter White, ele perde o medo e ele começa a sentir aquele impulso ali de querer viver, mas não para se curar ou alguma coisa assim, né? Para se integrar. Ele começa a perceber que ele pode controlar a própria vida, o meio, e começa a ter essa coragem. Tanto que você percebe na série que nesse momento ele começa até a ter desejos e vontades, né? Personalidade, a própria personalidade muda dele completamente. Tanto que ele se transforma no Heisenberg. Então é uma pessoa totalmente ali com um comportamento muito diferente do começo, né? Daquele professor ali meio assim, né, submisso, quieto, passivo, ele se torna ali aquela autoridade, né, aquela pessoa imponente, assim, que aonde chega causa medo. Então essa é a iniciação dele. E se antes o sonho dele era viver, agora o sonho dele se torna controlar. E existe uma frase que o Walter ele fala o tempo todo durante a série, que tudo que ele estava fazendo era pela família dele. E aí entra a mentira. Todo mundo sabe, né? Vai acompanhando a série, até talvez ali a gente no começo acredita muito nisso, né? Mas no final ele fala, eu fiz isso por mim. Então, a mentira contada até para si mesmo. Então, muitas vezes, a pessoa que está fazendo essa descida da árvore da vida, né? Que no caso indo para a árvore da morte, ela tem esse hábito de mentir para si mesmo, sempre justificando seus atos que não sejam tão legais, tão saudáveis, e mantendo essa estrutura que vai fazer ela decair cada vez mais, né? Então, não era por ele.
Não, aliás, não era pela família, era por ele. E ele fala isso no final da temporada. E essa descida, né, da árvore da morte, como eu disse, ela é sempre assim, você começa mentindo para os outros. Porque como o Walter White, né, ele começa a esconder tudo de todo mundo, principalmente da família, e ele vai descendo cada vez mais e mentindo, assassinando, cometendo vários crimes e se sentindo culpado, né? Cheio de remorso. No começo ali ele não tem coragem de matar ninguém, mas aí depois ele começa a ter coragem de matar. Daí ele sente gosto em fazer isso, mas sempre mentindo para as pessoas e para ele mesmo. É para minha família. Eu estou tentando ali, né, deixar ali o futuro da minha família estável. E, como eu disse no final, ele fala, não é para minha família, é para mim mesmo. Então, quem faz a descida da árvore, né, da vida, no caso a árvore da morte, o ponto de chegada é esse, onde a pessoa consegue perceber que tudo que ela fez ali não tem nada a ver com o outro, tem a ver com ela mesma, né? Então, quando uma pessoa ela tá ali fazendo essa jornada ao contrário, vai chegar no momento que ela vai reconhecer isso. Por mais que ela tente ali tentar mentir, falar e acontecer, não, ela vai chegar no momento que vai falar para si mesma que tudo aquilo é por causa dela mesma. E às vezes a pessoa consegue fazer o caminho de volta, né? Então, assim, a tomada de consciência, ela sempre vai te trazer benefícios. Então, por mais que você esteja no fundo do poço, talvez ali com uma estrutura de árvore da morte, ainda há jeito de você voltar e buscar essa integração, né? Mas precisa de ter a tomada de consciência e entender que tudo que você está fazendo não é por ninguém além de você mesmo. E o momento inicial ali do Walter, né, que ele como que se diz, ele se personifica ali mesmo, né, Heisenberg, é na hora que ele tá conversando com a Scully. E aí ele fala, né, eu não estou em perigo, Scully, eu sou o perigo. Aí ele continua, alguém bate na porta e dá um tiro. E você acha que eu sou o que tomou o tiro. Não, eu sou aquele que bate na porta. Então, ali se complementa a iniciação de Heisenberg. E ali fica nítido ali que ele não está defendendo família nenhuma. Mas, né, a gente ainda continua achando, né, no decorrer da série, talvez por apego ao personagem, né, eu mesmo conheci muitas pessoas que gostavam muito dele, né? No começo eu também, na primeira vez que eu assisti, eu me identifiquei um pouco com o personagem, no sentido não de identificação, né? De me achar ali parecida com ele, mas por gostar dele, por talvez entender os motivos dele e acreditar que ele estava fazendo tudo aquilo pela família. Mas essa cena em específico ali já chama atenção e você já dá aquela olhada e fala, opa, tem uma coisa errada ali, né? E tá já começando ali subir para a cabeça ali o poder dele. Então é isso, é a questão do ego. Quando a gente tá ali dentro dessas cascas, né? Muitas vezes você acha que tá fazendo certo, como eu disse, se justifica e justifica tudo e fala que é por bem maior, alguma coisa do tipo. Mas não, é só ego mesmo. É só você ali tentando se proteger para tentar controlar e dominar e ser, né? Enfim, ser o Deus ali das pessoas no seu meio e para si mesmo. Você é o próprio Deus, que foi o que aconteceu com ele. E quando o ego toma conta de uma pessoa desse nível e ela passa a acreditar que ela é Deus, então ela não serve mais a vida. A vida é que tem que servir a ela. Então tudo em volta é para essa pessoa. E aqui entra ali a curiosidade assim que eu mais vejo aí nos fóruns de discussões sobre a série, né? Que são as cores. Nesse momento da queda de Walter White, você pode perceber que as cores começam a tomar ali uns tons mais obscuros, né? As cores eu vou deixar pro próximo episódio, porque eu vou fazer uma série aqui de Breaking Bad, porque tem muita coisa para falar sobre a cabala hermética. E até mesmo para você conseguir entender dentro, né, o que eu falo tanto sobre estruturas, e eu acho, aliás, eu acho não, eu acredito muito fielmente que a série Breaking Bad, ela traz muito essa estrutura muito forte no sentido de quando você não está integrado com a sua fonte, com o seu eu mais elevado. Então, trazendo um pouco da psicologia e da espiritualidade é o que eu tento trazer para as pessoas, né? Quando você não está conectado com a sua fonte, com seu eu interior, com seu eu superior,
olha, é muito mais fácil você cair aí para a árvore da morte. Claro que nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas que o Walter White fez, mas vai ali ter, como eu disse, né, a série não é só o Walter White, então eu quero esmiuçar ali todos os personagens e trazer para você cada coisinha ali que pode ser compreendido dentro da árvore da vida e também da árvore da morte. Então aguarda o próximo episódio que daí eu vou entrar um pouquinho mais profundo nas cores. E para não ficar confuso, né, e para as pessoas assim não virem, né, falar, mas você tá falando que a pessoa que criou, né, o Vincent Gilligan, eu acho que é assim que fala o nome dele, como eu disse, se não tiver correto aí, me corrijam aí nos comentários, mas eu não tô dizendo que ele é cabalista, né, e ele fez a série dentro de toda teoria da cabala hermética, mas alguma coisa tem ali de espiritual e que ele não fala, ou talvez está só na minha cabeça, e como eu gosto muito de símbolos, eu vejo símbolos em tudo, talvez seja só uma percepção minha individual, mas olha, eu vou te falar, viu? Alguma coisa tem nessa série que não tem, ela chama muita atenção nesse sentido de trazer muito essa jornada invertida. Então, assim, será? O que você acha? Para você que já assistiu a série e você que conhece a Cabala Hermética, você acha que tem alguma coisa espiritual? Mesmo que ele não diga nada, mesmo que o criador da série ele não tenha falado nada, você acha que tem alguma coisa ali por trás? Deixa aí nos comentários o que você acha. E o que mais me intriga é que, assim, olha, a gente sabe, quem é muito fã de séries, de filme, como eu, que as grandes obras, elas mexem muito com símbolos, né? Elas falam muito sobre símbolos e quando fala sobre símbolos, pode ter certeza que vai virar clássico. E não é diferente com o Breaking Bad. Já Jung já falava sobre arquétipos, né? E, enfim, vários teóricos aí, se a gente for mexer um pouquinho, falar sobre aí, fala sobre símbolos e traz muito, e pessoas vivem trazendo muito simbolismo nos filmes e nas séries. Então fica aí assim, sabe, essa pulguinha atrás da orelha. Teve ou não teve muito simbolismo, misticismo, talvez aí na série Breaking Bad. E se o Jung falava de arquétipos, a cabala hermética fala de estruturas, será que a série Breaking Bad não está falando aí da degradação do ser humano quando ele vai diretamente identificando cada vez mais com o próprio ego? Então, o que você acha? Te espero no próximo vídeo que a gente vai ali esmiuçar as cores. Eu vou trazer cada cor e cada significado dentro da árvore da vida e também para a árvore da morte. Me aguarde, até o próximo. Tchau!